A paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Eu estava morrendo de saudade de vocês, então eu decidi que eu gostaria de trazer uma mensagem que está ardendo no meu coração para vocês. Estou em total isolamento social, estou gravando aqui de casa, mas eu queria muito compartilhar com as minhas ovelhas, com a minha igreja, com as pessoas de quem eu tenho muita saudade. Tem uma mensagem que está ardendo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Coloque a sua Bíblia perto de você, porque nós vamos passear pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, tá bom? Em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 36, eu queria ler para vocês os versículos 26 e 27, que diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem às minhas leis. Depois nós vamos para Ezequiel 37, versículos 1 a 6. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. De novo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. No versículo de número 11, ele descreve como é que os ossos estavam. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. E aí nós vamos lá para o livro de Atos, capítulo de número 2, versículos 16 a 18, quando Pedro estava explicando para aquela multidão o que é que estava acontecendo. Ele diz: também temos a promessa do Senhor de nos dar o seu Espírito. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Agora que nós abrimos a sua palavra, eu queria orar com você, para que essa palavra tome corpo nos nossos corações. Senhor, nesta hora que nós abrimos a tua palavra, que nós lemos, Senhor, esses trechos que nos falam do teu Espírito, eu quero colocar nas tuas mãos cada homem, cada mulher, cada jovem que está agora, Senhor, abrindo essa palavra, que está agora nesta reunião. Quero te pedir que, em nome de Jesus, nós possamos nos apoderar desta palavra, que elas possam tomar corpo nas nossas vidas, que a nossa mente esteja cativa a ti, Senhor, e que nós possamos entender o teu propósito, os teus decretos para as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que, quando eu era jovenzita, lá atrás, eu era recém-convertida, acho que eu tinha uns 3 meses que eu tinha aceitado seguir a Jesus, que eu tinha me convertido a Jesus, e eu era de uma igreja tradicional, que nós chamamos de tradicional, e nós fomos ouvir, às 11 horas da noite, um pastor pentecostal nos explicar exatamente Atos 2, versículos 16 a 18, o que era isso, o que era essa promessa de Deus sobre as nossas vidas.
E eu me lembro que ele, falando para nós, éramos mais ou menos uns 25 jovens, ele disse, esse Espírito é o dínamo de Deus, porque em grego, essa palavra sopro do Espírito quer dizer dínamo, arruar, o ruar de Deus, o sopro de Deus sobre a sua vida. E você vai ter poder para evangelizar, você vai ter coragem de falar de Jesus para as pessoas. Eu me lembro quando esse pastor começou a falar, lembro até hoje a sensação, meu coração ardendo e eu dizendo, eu quero isso, porque eu estava muito apaixonada por Jesus. E eu queria espalhar essa palavra para todo mundo, para minha família, para as pessoas, para meus vizinhos, meus colegas de faculdade, minhas colegas de faculdade. E eu me lembro que essa palavra poder foi o que ficou na minha mente. E eu disse, quando ele disse, você quer esse dínamo? Você quer esse poder? Eu fui uma das primeiras a levantar a mão. Eu quero esse poder. Mas na época eu me toquei que o sopro do Espírito sobre mim era um impulso que me daria poder. E as igrejas, realmente, as igrejas pentecostais, as igrejas renovadas, se apoderaram dessa palavra que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, mas muito mais nessa dimensão de ter poder, de pregar a palavra. E é interessante quando eu me reporto a Ezequiel, capítulo de número 36, que Deus diz assim, eu derramarei do meu Espírito sobre vocês e eu porei um novo coração sobre vocês. Então, o derramar desse Espírito sobre nós implica em algumas transformações. E eu queria trazer à nossa mente hoje que transformações são essas que o Espírito de Deus, soprando sobre nós, quer trazer para a nossa vida. Primeiro, Deus reconhece, em Ezequiel capítulo número 37, que nós estamos perdidos. Aquele pessoal, aqueles ossos secos, que quer dizer que simbolicamente são pessoas sem esperança, pessoas desesperançadas, pessoas com coração endurecido, pessoas sem coração, que são pessoas como zumbis. Eu não sei se você já assistiu aquele seriado Walking Dead, que é sobre zumbis. Eu odiei, eu não assisti todo. Eu acho que eu só consegui assistir um episódio, que são pessoas, são esqueletos andando pela rua. Eu não sei muito bem sobre o que é, porque eu não assisti. Muita gente disse que era sensacional, mas quando eu vi aquele povo indo, e o povo e as pessoas explicam que era como se as pessoas que tinham carne e pele sobre a vida eram zumbis, e os zumbis não eram zumbis, enfim. Mas todas as vezes que eu leio Ezequiel, capítulo de número 36 e 37, ou principalmente o 37, sobre o Vale dos Ossos Secos, eu fico me imaginando zumbis andando por aí, sem esperança, como uns robozinhos, só aqueles esqueletos. Então, que a gente não sabe o que fazer com a nossa humanidade, são pessoas não humanas. E segundo, uma coisa que me vem à mente é que na crise nós podemos trazer o que há de melhor em nós e o que há de pior em nós. Para mim, esse Vale dos Ossos Secos significa pessoas sem esperança. Um povo que desistiu de lutar, um povo que desistiu de viver, um povo que tinha um coração de pedra, que nem tinha coração. E aí Deus chama o profeta e diz, fala para esse povo que eu vou soprar sobre eles, mas o meu intuito de soprar o meu espírito sobre toda a criação, sobre todas as pessoas, é trocar o coração. Tem que haver uma transformação. Ele diz, vou trocar o seu coração de pedra e transformar por um coração de carne. E eu vou fazer, e o meu espírito vai fazer com que vocês cumpram, me sigam fielmente e cumpram firmemente os meus decretos. Então, primeiro, Deus quer que a gente tenha essa consciência que o seu Espírito, ele quer soprar o seu Espírito sobre nós. Ele quer, sim, soprar o seu Espírito de coragem, de ousadia, mas em 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo de número 16, Paulo nos diz que nós temos a mente de Cristo.
Então, esse soprar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas é para que nós tenhamos agora a mente de Deus, a mente de Cristo, o comportamento de Cristo. Qual é a mente de Cristo? O nosso coração não pode continuar insensível. Deus prometeu trocar o nosso coração de pedra. Deus, quando nós adquirimos, quando Deus sopra o seu Espírito sobre nós e nós adquirimos a mente de Cristo, nós deixamos de lado o nosso egoísmo, o nosso ensimesmamento, nossa mão encolhida. E aí nós temos a mente de Cristo, que é de um coração sensível, um coração de carne. Quando Deus soprou do seu Espírito sobre aqueles ossos secos, os ossos se chacalharam, os ossos começaram a criar pele e a criar vida. 2 vezes o profeta diz: eu vou colocar vida, eu vou soprar o meu Espírito sobre vocês e vocês vão ter vida. E Jesus falou: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então eu me lembro muito da postura de Jesus diante do sofrimento da mulher do fluxo de sangue, quando toda a sociedade estava rejeitando-a, quando toda a sociedade a isolou. Jesus estava naquela multidão e ele diz assim: alguém me tocou. E os discípulos disseram: não, Senhor, ninguém te tocou. Muita gente te tocou. Ele disse: não, alguém especial me tocou, porque eu senti sair de mim virtude. E Jesus acolheu e curou aquela mulher que era rejeitada pela sociedade. Quando eu me lembro dos leprosos que eram tirados da comunidade para que as pessoas não pegassem aquela doença, Jesus curou 10 leprosos. Ele os alcançou. Quando as pessoas estavam ouvindo lá na montanha, ele disse: alguém tem algum lanche para que eu possa? Não posso continuar falando para essas pessoas enquanto elas estão passando fome. Então, a atitude de Jesus em relação à multidão foi de sensibilidade. Vamos dividir o que temos? Vamos dividir quem tem o lanche. E ele multiplicou pães, peixes, o lanche de um menininho, que ele achava que nem era importante, o lanche era só para ele. Mas Jesus disse: vamos além das palavras? Vamos através de gestos também? Então, Deus diz: profeta, fala para eles que eu soprarei do meu Espírito sobre eles. E as vidas ressequidas pela falta de esperança, as vidas ressequidas pela dor, as vidas empilhadas umas em cima das outras, vivendo só para viver, receberão um coração de carne e serão revigoradas pelo meu Espírito. Quais os resultados desse sopro do Espírito? Aí nós vamos para Atos, capítulo número 2, versículo 16 a 18, que diz assim: Deus soprará do seu Espírito sobre toda a carne e vossos jovens profetizarão. Vossos jovens terão visão do reino, e os velhos terão sonhos. Essa palavra me tocou especialmente nesses dias atuais, quando os velhos são considerados inúteis, são considerados descartáveis. Os velhos irão para o fim da fila. Se tiver um jovem e um velho precisando de um leito de UTI, vamos colocar os velhos lá para o fim da fila, porque, afinal de contas, o velho é inútil. Ele nunca ajudou a sociedade. Ele não tem mais sonhos, ele não tem mais esperança, ele não tem mais vida. E foi muito interessante, porque eu acho que você também que está me vendo hoje, ou está me ouvindo, não me considerava velha, não me considerava inútil. Aliás, eu me considerava cheia de esperança, de sonhos, de projetos. E foi quando eu vi que a sociedade acha, primeiro, que a gente não envelhece cronologicamente. A gente envelhece sim, cronologicamente. Mas na cabeça, dependendo da pessoa, ela continua tendo sonhos, ela continua sendo esperançosa, ela continua ativa, ela continua produtiva. E é interessante como a sociedade, não é só o Brasil, a sociedade atual tem um desprezo
pelos velhos. Eu acho lindo quando eu leio esse versículo, porque eu vejo Deus dizendo assim: os vossos velhos terão sonhos. Os vossos velhos vão passar para vocês experiência. Os jovens terão visões. Os jovens profetizarão. Eles não ficarão calados de o que é profetizar. Não é você dizer, você vai casar com fulano, você vai casar com cicrano. Assim diz o Senhor. Cuidado. A profecia aqui no Antigo Testamento, profetizar é denunciar um sistema injusto. Então, os vossos jovens terão visões com a mente de Deus. Você terá visão de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Os vossos jovens profetizarão, eles não se calarão, eles não serão alienados. Eu me lembro muito, quando eu li esses versículos que eu queria falar para vocês hoje, eu me lembrei muito do Lucas, um jovem da nossa igreja que trabalha, que ajuda o pastor Will Barros com a liderança dos jovens da Bethesda. Eu me lembro muito do Lucas, de que ele tem uma voz profética, de denúncia, ele tem uma voz de ajudar os jovens a ter esperança, a ter visão. Qual é a visão que você tem do reino de Deus? Qual é a visão profética que você tem para esse mundo tão injusto, para esse mundo tão desigual? E os velhos são super importantes, sim. Não estou aqui defendendo a minha parte, como que eu nem achava que eu era velha, mas quando eu vi que eu estou no grupo de altíssimo risco, eu falei, meu Deus, eu estou velha. Aí foi que caiu a ficha que eu estou velha, mas caiu a ficha também que a sociedade desvalida e desvaloriza a experiência e toda a luta e todo o esforço e toda a produtividade que as pessoas idosas têm contribuído com essa sociedade. Mas Deus não os descarta. Ele diz, olha, vossos velhos têm um lugar nessa sociedade, eles terão sonhos, eles compartilharão com vocês as suas experiências, eles vão também lhe ajudar na sua visão, principalmente na visão do reino de Deus. Então, 1 Coríntios 2,12, Paulo também nos diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Então, quando Deus diz, eu vou soprar sobre vocês o meu Espírito, Deus está nos prometendo que nós agora não vamos ter o mesmo entendimento que o mundo tem, que a sociedade tem. Nós vamos entender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Qual é o fruto do Espírito? Muita gente prega errado. Os frutos do Espírito, só existe um. O fruto do Espírito é amor. E esse fruto se desdobra em vários comportamentos e várias atitudes. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Pronto, é o fruto do Espírito. Olha a responsabilidade de você receber e se abrir para o sopro do Espírito na sua vida, para que você tenha a mente, não do mundo, mas para que você compreenda toda a profundidade e tenha a mente de Deus na sua vida. Então, então Deus vai trocar o nosso coração insensível por um coração sensível, de carne, que chora com os que choram, que ajuda, que se doa, que tem empatia pela dor do próximo. E hoje nós podemos nos perguntar, o que é que está me impedindo de ser pleno do Espírito? O que é que eu estou fazendo com esse Espírito que Deus derramou sobre mim? Será que eu estou pleno desse Espírito? Vamos checar nossas atitudes, vamos checar nossos comportamentos, vamos checar a nossa luta pela justiça, pelos pobres, pelos mais necessitados. Vamos checar o nosso comportamento nas dificuldades. Você estende a sua mão ao necessitado? Ou você tem dito, quem for podre que se quebre? Ou você tem encolhido a sua mão nas horas e na luta pela justiça social? A Bíblia nos diz que todo aquele que ama está em Deus e conhece a Deus. Então, quando Deus sopra o seu Espírito sobre nós, há sim uma
transformação. É muito interessante, eu quero usar aqui as palavras de Paulo, mas transformá-las em palavras femininas. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menina, antes eu via como menina, agia como menina, mas hoje, como mulher, deixei para trás as coisas de menina. Interessante que lá atrás, no comecinho da minha fé, eu queria o poder de Deus na minha vida, eu queria ser poderosa, eu queria ter coragem para sair pregando Jesus para minha família. E olha só, quando Deus diz, eu vou soprar sobre vocês o meu espírito, ele diz, mas o sopro do meu espírito não é para você sair falando, porque blá, 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 é para você sair agindo, para você espalhar que o reino de Deus chegou, que é o reino de amor, que é o reino de paz, que é o reino de justiça. Hoje eu quero o sopro do Espírito para me dar virtude, não o poder. Hoje eu quero agir como mulher, com maturidade, com plenitude. Eu quero esse sopro do Espírito para me dar a virtude de amar o próximo. Eu quero essa virtude de Deus, o dínamo de Deus que me impulsione a alcançar todos e a todas que necessitarem de mim. Eu quero esse dínamo de Deus para me dar sensibilidade de chorar com os que choram. E mais ainda, para profetizar que o reino de Deus chegou com Jesus, com as suas ações, com as minhas ações, para trazer amor, esperança e cada osso nesse vale de pessoas tão desesperançadas, a gente possa soprar carne, a gente possa colocar pele, a gente possa dar esperança. Deus te ama, Deus está contigo. E no que eu puder, meu amigo, minha amiga, conte comigo. Conte comigo, porque eu quero te anunciar que o reino de Deus chegou e que o Emanuel, Deus conosco, já está entre nós. Amém? E aí eu queria te incentivar, que depois que a gente terminasse essa reunião, você cheque o seu coração. Eu estou vivendo na plenitude desse Espírito? Eu estou deixando Deus soprar sobre o meu coração e trocar o meu coração? Ou eu sou uma pessoa odiosa, rancorosa, sem ser perdoadora, maligna, maliciosa? Eu estou deixando a crise trazer o que há de melhor em mim ou o que há de pior em mim? E eu quero te dizer que, aí você diz assim, mas Jerusa, eu não tenho coisas boas dentro de mim. Tem sim, porque a Bíblia nos diz que Deus criou você e eu e o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, lá no fundo, você pode se achar uma pessoa má, mas no fundo do seu coração, você tem a imagem de Deus cravada em você. Então, deixe o Espírito de Deus soprar sobre você, deixe Deus soprar o seu Espírito sobre a sua vida, para que você possa trazer essa pessoa amorosa e boa, que vai mostrar ao mundo o fruto do Espírito de Deus. E eu queria encerrar lendo de novo para você, Ezequiel 36, versículos 26 a 27, que eu acho lindo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. E é esse espírito, o Espírito de Deus, que vai lhes levar a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Essa lei de Deus que é o quê? Qual é o maior mandamento da lei de Deus? Perguntaram a Jesus. Ele disse, olha, o maior mandamento é amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua mente, as tuas emoções, com tudo que há em você. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, amarás ao teu próximo, da mesma maneira que você se ama. Então, Deus quer que você se ame, sim, mas que esse amor, que é o fruto do Espírito, possa ser compartilhado com as pessoas ao seu redor, tá bom? Com o seu próximo, com aquele que sofre. Sopra, Senhor, sobre
os ossos secos. E transforma, Senhor, o nosso coração em um coração de pedra. Eu quero que Deus transforme o meu coração de pedra em um coração de carne, não de pedra. Tira, Senhor, o coração de pedra de cada um de nós e derrama sobre nós empatia, amor e principalmente vida, para que a gente espalhe aos outros ossos secos essa vida que há em Deus. Jesus nos prometeu, eu vim para que tenham vida, e vida, muita vida em abundância. Que esse Espírito seja soprado sobre nós, não só hoje, mas que nos transforme para que a gente possa atravessar o vale com esperança, alegria, amor e solidariedade. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deixe Deus penetrar no seu coração. Faça meditação. Ore a Deus, não pedindo coisas para você, mas Senhor, me dá vida e me dá esperança, empatia, para que eu possa ser um agente ou uma agente do teu reino aqui na terra. Deus abençoe você.